Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar dar umas dicas para vocês sobre como diferenciar os princípios orçamentários da unidade, da totalidade e da universalidade, que são os princípios orçamentários que o pessoal às vezes confunde porque a nomenclatura é um pouco semelhante. Beleza? Primeiramente, o que se deve entender, o que se deve saber é que o princípio da unidade e da totalidade eles podem ser vistos juntos. O princípio da totalidade é dito como uma evolução do princípio da unidade. Porém, para a questão de prova, geralmente vem separado. Pede só o que é especificamente totalidade e o que é especificamente a unidade. Bom, primeiramente, na minha opinião, o que tem que se colocar em mente quando está pensando nesses três princípios? Pegar o princípio da unidade como o principal assim para se pensar. Por que se pega ele como sendo assim o principal? Porque ele diz que o orçamento tem que ser uno e que tem que ter todas as receitas dentro dele. Então vamos lá. O que é o orçamento ser uno? O orçamento ser uno é que ele deve ter um só para cada ente da federação. É um para a União, um para os estados de DF e um para os municípios, beleza? Tem que ter um orçamento só. Orçamento. Aí, a partir disso veio o princípio da totalidade, que diz: possibilita a coexistência de vários orçamentos autônomos, mas que podem ser vistos de forma consolidada. E aí que o pessoal confunde, porque diz ali coexistência de vários orçamentos. A princípio não faz muito sentido, porque eu acabei de dizer que o princípio da unidade diz que só pode ter um. Entenderam? Mas é fácil de tirar essa dúvida. Veja bem, pega o princípio da unidade e imagina o orçamento como sendo uma pasta de cada ente da federação. Só pode ter uma dessa pasta. Essa pastinha vai estar escrito orçamento. Esse é o princípio da unidade. Porém, dentro dessa pasta podem ter outros orçamentos consolidados. Entendeu? Eles são de áreas diferentes, mas eles são do ente apenas. O ente não pode ter outro. Ele tem só aquele orçamento ali. Dentro dessa pasta de orçamento tem orçamentos consolidados coexistindo, entendeu? No caso da União, os que coexistem são o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento em estatais. O motivo deles, no princípio da totalidade, ter existido é para maior controle, maior controle do Congresso Nacional. Quase sempre quando fala de princípio orçamentário é para melhorar o controle. Beleza, então temos aí o princípio da unidade, que é o orçamento fechadinho lá na pasta, e o princípio da totalidade, que permite dentro dessa pasta ter lá os orçamentos da Seguridade, o orçamento do fiscal e o orçamento de investimento em estatais. Só lembrando que eu estou dando um exemplo aqui para ficar mais fácil de visualizar, sabe? Na prática funciona de uma maneira um pouco diferente, mas para questão de prova, eles querem saber se você sabe visualizar isso, se você sabe visualizar o que é uma unidade, o que é uma totalidade, beleza? E depois disso vem o princípio da universalidade. Que o princípio da universalidade, depois que você tira esses dois, da unidade e totalidade, tirar a dúvida desses dois, o da universalidade fica um pouco mais fácil. Que o princípio da universalidade diz apenas que tem que ter todas as despesas e as receitas lá dentro do orçamento. Tem que ter tudo lá dentro. Como eu disse, o da unidade também diz que tem que ter todas, porém o da unidade diz que tem que ser um para cada, entendeu? Se falar, tem que ter um para cada unidade, você falar, tem que ter um para cada e dentro desse um tem que ter tudo, é a unidade. Agora se falar apenas, tem que ter todas, daí é a universalidade. E a totalidade normalmente em questões vem dizendo sobre a coexistência de três diferentes, que quer te confundir com o da unidade. Fala que é só um, fala como assim 1 e 3, entendeu? É a unidade, dentro da unidade tem a totalidade que permite 3 para cada ente, e dentro da totalidade a universalidade diz que tem que estar tudo lá dentro, entendeu? Eu coloquei meio que em escala, mas não é assim, tá bom? É só para visualizar melhor. Os princípios são separados, independentes, e têm importância iguais. Vamos para as questões agora. Questão do CESP de 2015. Ó, a concepção doutrinária do princípio da unidade, que a gente já viu. Aí fala que a questão no final diz assim: permite afirmar que
tomando como princípio, né, o princípio da unidade. A divisão da LOA em múltiplos orçamentos, fiscal, de investimento e da seguridade, fere diretamente o princípio da unidade. Viu só? É aquilo que a gente falou. Pode ter o do investimento fiscal e seguridade se estiverem consolidados. Esse é o princípio da totalidade. Eles estão consolidados para cada ente. Então, não fere. Não fere. Esses múltiplos orçamentos é para pegar quem olhou o princípio da unidade, lê ali, múltiplos orçamentos, então fere. Mas não fere. Os múltiplos orçamentos são os fiscal, investimento e seguridade, eles são consolidados dentro de um só. Letra B. A existência do orçamento de investimento das estatais fere explicitamente o princípio da unidade. Tá vendo? É a mesma coisa. Tá dizendo que tem mais de um orçamento que está ferindo o princípio da unidade. Que não é verdade. Eles coexistem e são consolidados. Está dizendo que apesar de não constituir efetivamente um orçamento. Isso pode se ver mais para frente, é porque o orçamento do investimento ele é um pouco diferente. Antes ele nem estava incluso no orçamento em si, aí houve a Constituição de 88, consolidou, colocou todos os orçamentos para serem votados pelo Congresso. Beleza? Letra C. A ocorrência de situações de urgência e calamidade pública são justificativas para permitir a existência de orçamentos paralelos. Veja bem, aqui fere o princípio da unidade. Não pode ter orçamento paralelo. O princípio da unidade diz que não pode. Está dizendo que permite? Está errado, não pode. E o que acontece em situações de urgência e calamidade? Isso é uma matéria que talvez vocês já estudaram ou não, mas fala-se de créditos adicionais. Quando tem urgência e calamidade, você pode buscar um crédito chamado crédito extraordinário e direcionar esse crédito, esse dinheiro, para aquela calamidade. Mas é dentro do orçamento. No caso do crédito extraordinário, você não precisa dizer exatamente de onde está vindo o dinheiro, mas eventualmente tem que ter o dinheiro para pagar aquilo, entende? E dentro do orçamento, não é fora, ou seja, continua sendo uno. E continua sendo universalidade. Os dois princípios têm que ser respeitados. Letra D. A consolidação dos múltiplos orçamentos não atenua o descumprimento do princípio da unidade. Isso aqui está dizendo que se você ter vários orçamentos, não diminui o fato de que está errado. Entende? Tá descumprindo o princípio, mesmo consolidando. Não é assim, a gente sabe que a consolidação é justamente para seguir o princípio. Está dizendo ali, ó, a consolidação dos múltiplos orçamentos descumpre o princípio da unidade. Não é. Letra E, que é a letra correta, os múltiplos orçamentos fiscal de investimento das empresas e da Seguridade Social seguem a concepção da totalidade orçamentária. E é exatamente isso. A concepção da totalidade orçamentária é permitir múltiplos orçamentos consolidados dentro de uma unidade de cada entidade federativa.